aquele servo de Deus que foi escolhido, foi chamado para liderar o povo de Israel na libertação da terra do Egito, quando os judeus saíram sob o comando de Moisés, e para entrar na terra prometida, Moisés não entrou. Quem ficou na frente do povo para entrar na terra prometida, para conquistar aquela nova terra, foi Josué, como nós vimos na lição apresentada por aquele irmão. E vimos também que ele mencionou algumas recomendações que Deus deu a Josué, dizendo que ele ia pisar numa terra, que aquela terra ia ser a terra do povo de Deus, e Deus recomendou para ele: ser forte e corajoso. Lembra, no versículo 7 ele falou: seja forte e corajoso. E no versículo 8, ele recomenda que Josué até recomende para o povo, dizendo: não se aparte, lá no versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E a recomendação dada a Josué é que a escritura sagrada, na época era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, chama-se Pentateuco. E depois foram acrescentados novos livros, como por exemplo os profetas, as poesias, Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Então, todos esses livros compunham o Velho Testamento, que era chamado livro da lei do Senhor. Depois que veio Jesus estabeleceu uma nova era, uma nova dispensação, que é chamada a época cristã, e hoje nós seguimos o Novo Testamento, mas não desprezamos o Velho Testamento. O Velho Testamento ainda tem valor para nos ensinar, para servir de exemplo de várias coisas, mas a mesma maneira que naquele tempo eles tinham que preservar e pregar e ensinar a lei, as escrituras, hoje também nós temos esse mandamento. Esse mandamento pode ser aplicado hoje em dia. E qual é esse mandamento? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele, noite e dia. Tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então vai prosperar o teu caminho e você vai ser bem sucedido. É isso que prometeu nesta passagem. Graças a Deus, nós temos a liberdade aqui no Brasil, ainda, não sei até quando, mas temos a liberdade de possuir a Bíblia. Comprar todos os anos. A Bíblia é o livro mais vendido, todos os anos. Graças a Deus temos essa liberdade. No começo era difícil, porque as escrituras eram feitas, copiadas à mão. Eram os escribas que escreviam. Então era difícil. Depois, quando Gutenberg inventou a imprensa, inclusive a primeira coisa que ele imprimiu quando ele inventou a imprensa foi a Bíblia. E a partir de então, nós temos a Bíblia escrita em centenas e centenas de idiomas. Hoje, muito mais fácil ainda. Nós temos ainda a Bíblia no celular. Você pode abrir o seu celular e você tem lá a possibilidade de ter não apenas uma versão, mas várias traduções da Bíblia. Então hoje está muito mais fácil. Graças a Deus por isso. Nós podemos desfrutar dessa bênção de ter a liberdade. A primeira tradução da Bíblia foi feita na língua portuguesa, que ocorreu em 1681. Olha só,
mais de 300 anos atrás, foi a primeira tradução na língua portuguesa que foi feita, que está apagado, né? Foi feita por João Ferreira de Almeida. Ele era português. Na ocasião ele morava acho que na Noruega. E ele foi quem escreveu, quem traduziu a Bíblia para o português. Foi a primeira tradução completa da Bíblia. Mas houve uma época que a Bíblia era um livro proibido. Houve uma época em que a religião predominante no mundo, naquela ocasião, proibia a leitura da Bíblia, para que as pessoas não vissem qual era bem o plano de Deus, as revelações de Deus, e assim não iriam contra as tradições humanas que aquela religião pregava. Hoje existem algumas seitas que proíbem que os cristãos leiam a Bíblia em casa, que estudem. Eles dizem que você não deve estudar a Bíblia em casa, você tem que estudar só lá no prédio da igreja, só lá quando os líderes leem e explicam. Fora, não faça isso. Mas a Escritura é para ser lida, entendida e divulgada. E durante séculos a Bíblia foi proibida. Há vários exemplos interessantes. Por exemplo, houve uma época na França onde a perseguição da religião instituída na época era tão grande contra quem queria seguir a Bíblia, que eles andavam de casa em casa vasculhando os lares para ver quem tinha a Bíblia. E eles tiravam a Bíblia da pessoa e muitas vezes prendiam e até matavam aqueles que liam a Bíblia. E uma vez, conta uma história, que uma família estava lá com a Bíblia e os soldados vieram de casa em casa procurando quem tinha a Bíblia, e eles estavam fazendo pão, e eles enfiaram a Bíblia na massa de pão, esconderam, e ficou a Bíblia escondida ali na massa de pão, e os soldados vasculharam tudo e não acharam. Provavelmente eles não assaram, não é aquele pão. Se tivesse assado, não teria problema, porque uma Bíblia crua é boa, imagine assada. Mas houve também, me lembro de um caso que eu ouvi uma vez, que os países comunistas proibiam a leitura da Bíblia, porque era contra toda a ideologia marxista, o Marx dizia que a Bíblia, que a religião era o ópio do povo, que a religião fica embotando o cérebro das pessoas. Então eles proibiam a leitura da Bíblia. E houve um caso de um irmão que ele viajava para aquelas regiões e no seu carro ele levava inúmeras Bíblias escritas na língua deles, na Rússia, porque na ocasião era a União Soviética, e eles tentavam entrar com a Bíblia. E era proibido. Na fronteira eles examinavam tudo e viram que dentro daquele carro tinha muitas Bíblias. Eles falaram: olha, você pode entrar aí como turista, mas as Bíblias vão ficar aqui na fronteira. E ele entrou, ficou lá algum tempo, e lá depois ele viu aquelas Bíblias que ele tinha trazido entre algumas pessoas, e quando ele indagou como que eles receberam aquelas Bíblias, eles descobriram que elas eram vendidas no câmbio negro. As pessoas que tiraram a Bíblia na fronteira, depois venderam, porque como ela era proibida, o valor era alto e eles ganhavam muito com isso e vendiam. Então, de qualquer maneira, a Bíblia entrou. Outras vezes, ele colocava a Bíblia dentro num pacote e enchia aqueles balões de gás antes da fronteira, e quando o vento estava em direção àquela região, eles soltavam Bíblia que o vento levava e liberava lá naquela região. Hoje não precisamos disso. Graças a Deus, você tem aí no seu celular as Escrituras, você tem aí do seu lado a palavra de Deus. Mas o que aquele versículo diz sobre as Escrituras? Ele diz primeiramente: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Tem uma outra tradução que diz assim: não cesses de falar do livro desta lei. Fala sobre isso, espalha,
comunica com todo mundo o valor e o poder da palavra de Deus. Já pensou uma família que tem lá 4 filhos e de repente eles descobrem que todos os seus filhos são mudos? Que tristeza é para uma família ter vários filhos e todos mudos. Deus não quer que seus filhos sejam mudos. Nós temos que falar das Escrituras, temos que espalhar em toda oportunidade que tivermos. Os nossos parentes podem ser os primeiros a receber as Escrituras e os ensinamentos das Escrituras. Como diz aquela passagem de Deuteronômio 6:6-7, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. As primeiras pessoas a conhecerem a Bíblia devem ser nossa família, nossos filhos, nossos parentes. Deveríamos ensinar nossos filhos o valor da obediência às Escrituras. Muitos criam filhos como foi criado Timóteo. Você lembra lá em 1 Timóteo, que disse que ele conhecia as Sagradas Escrituras desde a infância, porque a avó e a mãe, Lloyd e Eunice, não é essa Eunice aqui, mas que ensinaram Timóteo. E ele se tornou um grande obreiro, um grande servo de Deus, porque aprendeu as Escrituras desde cedo. Hoje em dia, infelizmente, muitos pais não têm tempo para os filhos. Às vezes não tem tempo nem para conversar com os filhos, nem para sair, para dar uma volta lá no jardim. Imagine parar, sentar e ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Mas nós podemos ganhar o mundo inteiro, mas se não ganharmos a nossa família, corremos em vão. É muito triste quando nós observamos os nossos filhos desinteressados pelas coisas de Deus, seguindo os padrões mundanos, seguindo ideologias humanas. É muito triste isso. Por outro lado, ficamos felizes quando vemos jovens que crescem fortes, vigorosos na ética, na moral, na generosidade, na bondade e na submissão a Deus. E aquela passagem continua dizendo, né? Não cesses de falar deste livro, e nós podemos falar não apenas com a família, mas também com nossos amigos, com nossos conhecidos. Às vezes nós temos a oportunidade de ir no trabalho falar com alguém, temos a oportunidade de falar com nossos vizinhos, de falar com companheiros, com colegas, aqueles que encontramos às vezes ocasionalmente. Nós podemos aproveitar as oportunidades. Olha o que diz esta passagem, Colossenses 4:5. Conduzam-se sempre com sabedoria em relação aos não crentes. Aproveitai as oportunidades. Muitas vezes nós estamos conversando com pessoas que não são crentes e que estão tocando num assunto que abre uma brecha para a gente falar da solução dos problemas deles, falar do caminho certo para eles. Você tem contato diariamente com pessoas no teu trabalho, no teu dia a dia. Aproveite, quando abrir uma oportunidade, aproveita. E mais do que isso, o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Então não é apenas nas oportunidades, nós podemos criar oportunidades para falar das Escrituras para as pessoas. E há muitos meios para fazer isso. Nós podemos escrever carta para as pessoas, podemos ter aulas particulares, podemos distribuir folhetos, podemos fazer visitas, podemos usar meios como jornais. A igreja de Salto de Pirapora está pagando uma emissora de rádio e 3 vezes por semana, à noite, nós temos um irmão lá que apresenta durante 1 hora estudos bíblicos, ensinando a palavra de Deus através do rádio, que está saindo pela internet também. Nós podemos, estava conversando com a Sheila, que ela teve
a oportunidade que quase todos nós tivemos já de ser assaltada, que bela oportunidade, né? De ser assaltada no trânsito, que é muito triste. Até sugeri para ela uma coisa que eu fiz, porque várias vezes fui abordado por marginais quando eu ia para o Mackenzie, no Farol. Então eu decidi arranjar uma carteira velha e colocar dentro alguns folhetos da Bíblia e uma nota de R$2, assim, para quando o assaltante vier pedir, me assaltar, eu dava para ele: Tó, leva a minha carteira. E aconteceu isso, uma vez ele levou. Então, é uma maneira de pregar o evangelho, né? Para quem mais precisa, que é um ladrão. E nós podemos, existem muitas maneiras. Hoje tem a internet, que é usada às vezes de maneira ilícita, de maneira ruim, mas nós podemos, por meio da internet, divulgar o livro da lei. Mas não é apenas falar. Quando ele diz não cesse de falar desse livro, ele continua dizendo: medita nele dia e noite. Não é apenas espalhar a mensagem, mas é a gente também pensar nela, meditar. O que é meditar nas palavras da Bíblia? É pensar, é raciocinar, é refletir. Nós deveríamos a todo instante estar meditando nas coisas de Deus, nos ensinamentos de Deus. São maravilhosos os ensinamentos de Deus. E ele diz assim: medita nele dia e noite. Dia e noite, quer dizer a todo momento. Procura sempre ocupar a tua cabeça com essas coisas boas que as Escrituras ensinam. Olha só o que o salmista escreveu lá no Salmo 119, versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Então veja só, o salmista, ele amava tanto a lei de Deus, e ele meditava nela, refletia, ele pensava nela o dia inteiro. Você sabe que Jesus praticava meditação? Tem gente que acha que é errado meditar, isso é coisa do yoga. O yoga pratica meditação, mas o cristão pratica também. Meditar é pensar, refletir. Só que nós meditamos, refletimos nas coisas de Deus, nas coisas santas, nas coisas puras, na palavra. E diz: tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Quando ele pede: olha, não para de falar na palavra de Deus, medita nele dia e noite e tenha cuidado de praticar o que está escrito. Entenda aquilo que está escrito e ponha em prática. Não adianta nada eu gostar, mas não obedecer. Muita gente fala: nossa, a Bíblia é maravilhosa, tem uma sabedoria, olha só que coisa linda. Tem gente que lê o livro de Provérbios, fala cada coisa maravilhosa que tem no livro de Provérbios, mas e a obediência? Ele diz: gostar apenas não resolve, temos que obedecer. É bom fazer tudo o que ele mandar. Interessante, muitas pessoas adoram Maria como se ela fosse mais do que Jesus. Mas na realidade, uma vez, no primeiro milagre que Jesus fez, pelo menos o que está registrado na Bíblia, é o milagre lá em João 4, que é o milagre quando ele fez vinho, transformou água em vinho. Era um casamento e eles ofereceram vinho no casamento e chegou um ponto que acabou o vinho. E as pessoas procuraram Maria para ela falar com o filho dela: olha, acabou o vinho, e agora? E ela conversou com ele, e no final ela disse para aqueles homens: olha, fazei tudo o que ele vos disser. A própria Maria, que algumas pessoas acham que devemos adorá-la mais do que adorar o filho, ela disse: faça o que ele disser. Obedece o filho, obedece meu filho, obedece a Jesus. E aí Jesus mandou encher as vasilhas de água e, de uma forma milagrosa, transformou aquela água em vinho, e tinha muito vinho.
Eu imagino que alguns ficaram bêbados naquele casamento, de tanto vinho. A carta de Tito diz assim, Tito 1,16: alguns afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e réprobos para toda boa obra. Então existe muita gente assim, que acha bonito, que é legal, que é maravilhoso, mas não obedece. Então não adianta gostar, é preciso praticar, é preciso ter obediência à verdade. 1 Pedro 1,22: já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. A obediência à verdade. Então é preciso obedecer. Agora, ele manda a gente ler, praticar, meditar, mas às vezes existem pessoas, hoje não tanto como naquela época, mas às vezes existem pessoas que têm dificuldade para ler por problema na visão, ou então porque não sabem ler mesmo. Pessoas analfabetas. E aí? Aí em Apocalipse 1:3 responde: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não é apenas ler, que ele diz bem-aventurado que lê, mas também é bem-aventurado quem ouve. Talvez a pessoa seja analfabeta, não tenha condições de ler, mas ela tem ouvidos. Ouça quando a mensagem é pregada e ensinada. Naquele tempo, a maioria dos cristãos era analfabeta. Não tinham tanta escola como temos hoje. Poucas pessoas sabiam ler, mas muitas pessoas foram convertidas porque ouviram e atenderam o apelo do Evangelho. E em Josué continua dizendo que se você não cessa de falar do livro, se você tem cuidado de praticar o que está ensinado, você vai fazer prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse é o resultado maravilhoso. O resultado qual é? Prosperidade e sucesso. Fale do livro da lei, medita nele, tenha cuidado de praticar o que ele te ensina, e aí você terá progresso na tua vida. Você terá o sucesso maior, que é, qual é o sucesso maior? É conhecer ao verdadeiro Deus, ser salvo e receber o perdão dos teus pecados. Sem falar das coisas materiais que possam ser benéficas para a tua vida. Graças a Deus, a nossa vitória em Cristo é garantida. Essa é um sucesso. As dificuldades que nós enfrentamos, nós conseguimos superar, graças ao quê? A vitória que temos em Cristo. Porque lá em Romanos 8:37 diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Sabe, o vencedor é aquele que ganhou. Nós estamos além dele, ganhamos muito mais do que tudo. Por quê? Porque nós temos aquele vínculo com aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Conclusão, repetindo para ficar bem gravado na minha mente: não se aparte da boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, fazer tudo o que está escrito, e qual será o resultado? Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha o que fala em Provérbios 15:6: na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. E Salmo 23:1 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, nós somos vencedores com Cristo
E quando o Senhor é nosso pastor, nada vai nos faltar. Que Deus nos abençoe.